O sol do distante planeta Goria brilhava intensamente sobre as torres metálicas da capital. Entre as estruturas reluzentes flutuava uma imponente nave que deslizava pela atmosfera do planeta. Era a frota espacial da rainha tirana alienígena Valara, conhecida em toda a galáxia por seu poder e crueldade. No luxuoso salão do trono, a rainha estava sentada em um trono dourado, os olhos sombrios fixos na tela à sua frente. Observava os acontecimentos no planeta, sua fúria emanando como uma onda invisível pelo ambiente. Está decidido, murmurou para si mesma, a voz fria e penetrante. Mostrarei algo novo a esta humanidade. Algo que eles jamais esperariam. Sua filha, a rebelde princesa Zila, entrou furiosa no recinto. Seus longos cabelos prateados esvoaçavam atrás dela, e seus olhos, geralmente serenos, brilhavam com indignação. O que você está planejando, mãe? Perguntou Zila, a voz trêmula de raiva. Por que age assim? Você se voltou contra mim, Zila, respondeu Valara, a rainha tirana. Sempre me desafiou, questionou minha autoridade e viu a galáxia com seus próprios olhos. É hora de lhe ensinar uma lição e de agradecer ao humano que salvou minha vida. Você não pode simplesmente me dar a ele, gritou Zila, os olhos arregalados de incredulidade. Ele é apenas um humano, um nada comparado a nós. E, no entanto, disse a rainha com um sorriso mortal, ele tem algo que você não tem, Zila. Ele possui a habilidade de enxergar o que realmente importa. Ele é o único que salvou minha vida. E, por isso, será recompensado por mim. Você não pode decidir isso por mim, gritou Zila. Mas sua mãe apenas a encarou friamente. Você perdeu sua chance, Zila. Decidi dar a ele algo que ele nunca imaginaria possível. Talvez ele entenda algo que você não consegue. Com essas palavras, a rainha se virou, dispensando Zila do salão do trono, lançando apenas um último olhar para a filha, que recuava para as sombras. Zila estava determinada a provar que sua mãe estava errada. Durante anos, tentará se rebelar contra Valara, mas nunca enfrentará uma afronta tão severa. Este não era um simples erro. Era um momento que poderia mudar tudo. Enquanto Zila deixava o palácio, a nave da rainha partia para o espaço, rumo ao planeta onde o humano que salvara Valara havia naufragado meses atrás. Era um planeta coberto por paisagens selvagens e verdes, com imensas florestas. O humano, um aventureiro chamado Thomas, não apenas salvara a vida da rainha, mas também impedira o colapso de todo o Império Estelar. Ele havia enfrentado uma terrível ameaça de uma galáxia vizinha e, por isso, Valara o homenageara com a mais alta honra. Agora, porém, chegará o momento de dar a ele um presente, Zila. Ela era o presente que Valara queria oferecer ao humano. A princesa, que sempre se considerará um espírito livre e rebelde, agora era o prêmio pela vitória do aventureiro. E, embora Zila desprezasse tudo aquilo, agora estava irremediavelmente ligada à sua mãe e não podia mais fugir. E se ele não me quiser? Perguntou-se Zila enquanto a nave da rainha voava em direção ao planeta. E se ele me achar uma piada? Ela não sabia o que esperar. A ideia de ser entregue a um estranho que não a conhecia era perturbadora. Mas, ao mesmo tempo, havia algo novo que ela nunca havia sentido antes. Uma curiosidade, uma vaga esperança de que talvez, só talvez, aquele humano pudesse vê-la de forma diferente. Quando finalmente pousaram no planeta, Zila foi conduzida a uma sala luxuosa, com paredes douradas e luzes flutuantes que brilhavam suavemente. Thomas, o aventureiro humano, estava lá, confuso, mas também reverente. Ele sabia que aquela não era uma visita comum. A rainha já lhe falará sobre Zila, a filha que ela queria oferecer como agradecimento. Contudo, ao vê-la, uma mistura de surpresa e confusão tomou conta dele. Essa é a princesa? Perguntou Thomas, olhando diretamente nos olhos de Zila. Sim, respondeu Valara, ainda com um sorriso satisfeito ao seu lado. Zila é o presente que você merece. Sua rebeldia não lhe trouxe nada de bom, mas você salvou minha vida. Agora, ela irá servi-lo, e talvez você descubra nela algo que ela mesma nunca soube que tinha. Zila, irritada, recuou um passo, seus olhos brilhando de raiva. Eu não servirei a ninguém. Mas Thomas, que rapidamente compreendeu a situação, deu um passo à frente. Precisamos conversar, disse ele calmamente, sem olhar para Zila de cima.
Nenhum presente tem valor se não houver liberdade. E assim começou o primeiro encontro entre Zila, a princesa rebelde, e Thomas, o humano corajoso. Um diálogo que poderia mudar tudo. Thomas ficou diante de Zila, misturando confusão e curiosidade. A rebelde princesa da rainha tirana o encarava com um olhar desafiador. Ele ainda se perguntava como havia se metido naquela situação bizarra, mas estava decidido a tirar o melhor proveito disso. Afinal, ele não apenas salvara a vida da rainha, mas, de alguma forma, também ganhará o presente de uma princesa. Na maioria das histórias, esse seria o momento em que o herói receberia o trono ou pelo menos um título de glória. Mas ali estava ele, com um sorriso confuso e um presente que definitivamente não constava em sua lista de desejos. Então, começou Thomas, coçando a cabeça enquanto observava Zila. Eu suponho que, de alguma forma, você agora é minha? Zila, com os braços cruzados diante dele, revirou os olhos. Eu não sou um troféu que você pode simplesmente embrulhar e levar para casa. Humano, disse ela com um sorriso sarcástico. E espero que você não ache que vou me ajoelhar diante de você. Fique tranquila. Eu não espero que você me beije os pés, respondeu Thomas com uma risada. Embora, tenho que admitir, um pouco mais de gentileza seria bem-vindo. Zila bufou. Gentileza. Essa é a primeira lição que você quer me ensinar. Ei, não leve tão a sério, rebateu Thomas, dando um passo em sua direção. Eu só queria ver se você consegue entender o humor dos humanos. Você sabe, humor, esse conceito estranho em que se ri de coisas que nem sempre se entende. Oh, eu entendo humor melhor do que você pensa, respondeu Zila, desviando o olhar para longe, como se estivesse falando consigo mesma. Já vi o suficiente para saber que a galáxia está cheia de situações absurdas. Mas o que você está tentando aqui é ridículo. Você precisa entender a rainha. Ela me forçou a viver desta forma. E isso aqui não é um gesto de amizade. Thomas a observou pensativo. Sim, percebi isso sobre sua mãe. Ela parece ser bem convincente no que faz. Convincente? Ela é a governante do universo, exclamou Zila. Ela mergulhou planetas no caos, e agora você quer me ajudar a entender o poder dela. Bem, não sei se sou capaz disso, mas talvez possamos lidar com isso juntos, como uma equipe, disse Thomas, se jogando em uma cadeira. Quero dizer, se você realmente é uma princesa aprisionada agora, posso ajudar a tornar essa situação um pouco mais divertida. Zila o olhou como se ele tivesse perdido o juízo. Divertida? Perguntou ela. E o que você sugere? Uma espécie de reality show sobre nossas desventuras. Por que não? Respondeu Thomas com um sorriso atrevido. Imagine só, a galáxia assistindo enquanto a princesa rebelde e o humano inexperiente tentam se entender. Você e eu poderíamos ser os melhores conselheiros para o caos do universo. Zila o encarou por um momento antes de começar a rir. Você realmente é um humano engraçado, sabia? Engraçado? Achei que eu fosse encantador, respondeu Thomas, recostando-se. Mas tudo bem. Se você acha engraçado, vou tomar isso como um elogio. A princesa finalmente se sentou ao lado dele. Ainda não sei o que você quer de mim, mas uma coisa é certa. Se você tentar transformar esta aventura em uma piada, vou tornar sua vida muito difícil. Não espere que eu aceite ser manipulada. Eu não espero nada de você, Zila, disse Thomas, gesticulando casualmente. Só estou tentando tirar o melhor dessa situação. Talvez possamos nos entender um pouco melhor. Não é como se você fosse minha serva de repente, pelo menos, não se você não quiser. E o que você quer de mim? Perguntou Zila, olhando para ele com curiosidade. Eu só quero. Thomas fez uma pausa, pensando. Que nos respeitemos mutuamente. E que você não tente me enganar enquanto eu estiver dormindo ou algo assim. Zila sorriu maliciosamente. Parece justo, humano. Mas tenha certeza de uma coisa. Se tentar me impor um plano, verá como isso termina. Thomas recostou-se, aliviado por ter trazido um pouco de leveza e humor à situação. Era tudo ainda muito absurdo. Uma princesa sendo oferecida como presente e ele, um humano, aceitando-a como parte de sua vida. Mas algo dentro dele dizia que, neste estranho cenário, ele aprenderia muito mais do que jamais imaginara. Bem, então, disse ele finalmente, se você não quiser me ajudar, pelo menos observe enquanto eu tento me virar nesta galáxia. Oh, eu vou observar, humano, respondeu Zila,
recostando-se também. Eu vou, com certeza, observar como você se vira por aqui. E quem sabe, talvez eu descubra que você tem mais capacidade do que está demonstrando agora. Isso vai ser divertido, murmurou Thomas enquanto olhava para o horizonte, tentando imaginar o que aconteceria a seguir. Thomas e Zilla estavam sentados lado a lado, observando pensativamente a vasta paisagem do planeta. Algumas aves, ou pelo menos criaturas voadoras semelhantes a aves, voavam majestosamente pelo céu. Ao longe, ainda era possível ver a grande e brilhante nave da rainha, flutuando na atmosfera. Mas ali, naquele planeta estranho, o tempo parecia passar de forma mais lenta, e a atmosfera tinha algo que fazia a situação parecer um pouco menos hostil. Então, o que exatamente você está fazendo aqui, humano? Perguntou Zilla, ainda com os braços cruzados, mas agora com uma leve curiosidade nos olhos. Você realmente só vai ficar parado esperando até conquistar o resto da galáxia? Thomas sorriu. Bem, se isso pode ser chamado de plano, então sim, esse seria meu plano. Apenas esperar e, talvez, me divertir um pouco de vez em quando. Mas, quem sabe, talvez eu descubra algo por aqui, algo que me ajude a sobreviver na galáxia. Zilla riu baixinho. Sobreviver? É. O que você acha que vai fazer se encontrar alguém como minha mãe pelo caminho? Bem, disse Thomas, refletindo, acho que começaria com uma conversa educada. Talvez um pouco de conversa fiada, antes que ela decida cortar minha cabeça. Você realmente é um humano estranho, comentou Zilla, deixando escapar uma risada que não conseguiu conter. Você não tem o menor senso de perigo? Tem? Perigo? PFFT, acabei de sobreviver à maior ameaça de todas, e sem pensar muito a respeito, respondeu Thomas com um sorriso travesso. Quero dizer, olha só, eu salvei a rainha, e agora estou preso com a filha dela. O que mais poderia dar errado? Zilla o encarou por um momento antes de explodir em gargalhadas. Você é impossível. Acho que é o único humano capaz de fazer piada numa situação tão maluca. Bem, acho que a vida já é complicada o suficiente. Por que eu deveria torná-la ainda mais difícil? Disse Thomas, recostando-se e olhando para as estrelas. E, sinceramente, tenho quase certeza de que, mais cedo ou mais tarde, todos neste planeta vão acabar encontrando um péssimo trocadilho, se é que me entende. Zilla suspirou e então o olhou seriamente nos olhos. Você sabe que eu não fui simplesmente dada pela minha mãe. Não sabe. Oh, eu sei, respondeu Thomas. E imagino que você também não esteja nada feliz com a ideia de ser tratada como um presente. Mas talvez possamos encontrar um jeito de tornar isso mais fácil para nós dois. Ah, podemos transformar isso em um reality show logo de uma vez, disse Zilla com um sarcasmo tão afiado que poderia derrubar um planeta inteiro. Princesa Zilla e o humano desamparado. Quem será o melhor líder em uma galáxia cheia de tiranos? Parece uma ótima ideia, disse Thomas com um sorriso. Embora você seja, sem dúvida, a estrela do show, Zilla. Quer dizer, quem poderia competir com uma princesa rebelde como você? Pare de me provocar o tempo todo, exclamou Zilla, com um brilho divertido nos olhos. Eu não vou deixar você transformar isso em uma comédia. Mas você já é uma comédia ambulante, respondeu Thomas, cruzando os braços com um sorriso. Vamos, Zilla, se você é mesmo a filha de uma rainha tirânica galáctica, pelo menos torne isso divertido. Zilla lançou-lhe um olhar tão cortante que poderia atravessar o ar. Mas, no final, ela cedeu com um suspiro. Você é mesmo um humano estranho. Talvez eu realmente deva ver como você se vira por aqui. Quero dizer, isso não pode ser tão ruim assim, certo? Era exatamente o que eu pensava, respondeu Thomas, inclinando-se descontraidamente para trás. Às vezes, a vida é maluca demais para ser levada tão a sério. A gente só precisa seguir o fluxo. Enquanto os dois relaxavam, Thomas sentiu algo estranho no ar. Um som desconhecido ecoou pela atmosfera. Definitivamente não era o som de pássaros ou animais normais. O que é isso? Perguntou Thomas, instantaneamente em alerta. Zilla se levantou num salto, puxando uma arma brilhante de suas roupas. Esse não é um dia comum, disse ela seriamente. Thomas também se levantou rapidamente e começou a olhar ao redor. Ok, você tem minha atenção total agora. O que está acontecendo? É a galáxia, humano, respondeu Zilla com um olhar astuto. E você está bem no meio dela.
O estranho som ficou mais alto e intenso. Zilla firmou sua arma na mão, enquanto Thomas olhava ao redor, sentindo o ar quase eletrificado, como se o ambiente inteiro aguardasse algo grande. O som parecia um zumbido profundo e pulsante, vindo de longe, como se algo gigantesco estivesse rompendo a atmosfera. O que é isso? Perguntou Thomas, agora com a voz carregada de seriedade. Zilla o encarou com um olhar firme, mas um leve desconforto reluziu em seus olhos. É a frota da Legião Estelar. Eles são uma força de guerreiros que se espalharam por toda a galáxia. Eles não se importam com diplomacia ou princesas dadas de presente. Acham que eu sou uma ameaça à ordem galáctica. E o que isso significa para nós? Perguntou Thomas, sentindo o coração acelerar. Significa que eles estão aqui para avaliar se eu ainda tenho um lugar útil nesta galáxia ou se devo, ela hesitou, ser eliminada. Uau, isso parece um problema, murmurou Thomas, enquanto procurava rapidamente uma rota de fuga. E agora? O que fazemos? Zilla o olhou rapidamente. Bem, você pode se esconder e torcer para que eles não o notem, ou pode me ajudar a detê-los. Espera aí, eu? Perguntou Thomas, surpreso. Eu sou só um humano que acabou de aprender como sobreviver a aventuras intergalácticas. Não faço ideia de como parar esses guerreiros voadores. Você salvou minha vida, humano, respondeu Zilla com um tom sério. Talvez haja mais em você do que você mesmo acredita, disse Zilla com determinação, enquanto apertava sua arma com mais força. Ok. Mas, começou Thomas, sentindo-se desafiado por Zilla, tem um problema. Eu não tenho armadura e nunca participei de uma batalha intergaláctica. O que eu devo fazer? Zilla de repente sorriu. Você tem a arma perfeita, o seu humor. O quê? Perguntou Thomas, incrédulo. Sim, disse Zilla, lançando-lhe um sorriso malicioso. Sabe, a maioria desses guerreiros nunca experimentou rir de si mesmos. Eles são brutais e ambiciosos. Mas um humano que tem coragem de fazer piada de tudo, até nos piores momentos, essa é a arma verdadeira. Você vai ver. Thomas coçou a cabeça enquanto tentava entender. Então você quer que eu desarme os guerreiros com piadas? Exatamente, disse Zilla com um sorriso sutil. Aposto que você consegue confundi-los com seu humor e aliviar a situação. E se isso não funcionar, pelo menos terá uma boa coleção de piadas para afastá-los em uma situação embaraçosa. Ok, disse Thomas após uma breve pausa. Vou tentar. Mas só porque acho que todos nós estamos levando isso a sério demais. Enquanto ele se virava para os guerreiros que se aproximavam lentamente, Zilla posicionou-se na frente dele e sussurrou: Lembre-se, você precisa ser o melhor nesta situação, e com humor, você consegue. Tá, espera aí, disse Thomas, respirando fundo. Espero que você tenha aquecido seus músculos do riso, Zilla. Lá vai a melhor piada da galáxia. Ele deu um passo à frente e gritou para os guerreiros, que agora formavam um semicírculo imponente diante deles. Ouçam, pessoal, porque o cavaleiro do asteroide tirou o capacete. Os guerreiros pararam e se entreolharam, confusos. Qual é a graça? Resmungou um deles. Porque ele enfiou a cabeça na parede, exclamou Thomas, rindo alto. Os guerreiros o encararam como se tivessem acabado de acordar em outro universo. Um breve momento de silêncio pairou no ar, até que alguns deles começaram a rir, incrédulos. Era tão inesperado que não puderam evitar esboçar sorrisos. Zilla olhou para Thomas com um sorriso quase triunfante. Ok, isso foi realmente inesperado, disse um dos guerreiros, e de repente a tensão no ar tornou-se menos palpável. Eu sou um grande fã de humor, disse outro guerreiro, mas acho que não deveríamos exagerar, certo? Thomas, surpreso com o quão bem a piada funcionou, deu de ombros. Ei, no pior dos casos, ainda tenho mais algumas piadas guardadas. Os guerreiros, que até então consideravam a situação uma ameaça, começaram a encará-la de outro ponto de vista. Eles abaixaram as armas, e o líder visivelmente confuso assentiu, reconhecendo Thomas. Você é um humano interessante, disse o líder. Talvez você seja um pouco mais valioso do que parece. Zilla revirou os olhos, mas Thomas apenas sorriu. É isso. Resolvemos uma crise intergaláctica com uma piada. É uma galáxia cheia de surpresas, respondeu Zilla com um sorriso. E você acabou de acalmar os guerreiros mais perigosos com uma única frase. Thomas riu. Então,
Acho que sou o primeiro humano a evitar uma guerra intergaláctica com uma piada ruim. Você é definitivamente o único, disse Zila. E embora tentasse não demonstrar, ela também estava impressionada. Pois bem, disse Thomas, talvez eu seja mais do que apenas um humano indefeso. Quem sabe eu ainda me torne o mestre das piadas galácticas.